Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1, nos é dito o seguinte: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheça as suas obras, tanto o seu trabalho árduo como a sua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tem perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Portanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda que o Espírito declara às igrejas: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Só até aqui. Esses primeiros 7 versículos aqui de Apocalipse capítulo 2, João vai escrever, na verdade, uma mensagem transmitida por Jesus para uma igreja específica. E não é apenas a esta igreja. Se a gente voltasse um pouquinho, Apocalipse capítulo 1, no verso 4, a parte inicial, João vai dizer a respeito de quem de fato escreve, ele vai se nomear ali, declarar que ele é João, e ele está declarando o seu destinatário, que nesse caso são as 7 igrejas que estão na província da Ásia. E ele vai falar a essas 7 igrejas aquilo que ele recebeu da parte de Jesus. Então ele tem uma revelação, por isso até o nome Apocalipse, que é revelação, e ele tem essa revelação de coisas que viriam, coisas que estavam acontecendo e até mesmo coisas que se passaram em um local espiritual e transcendente. E diante disso, dessa revelação do próprio Cristo, esse Jesus vem e declara a ele: olha, escreve em um livro o que vês e envia a essas 7 igrejas. No verso 11 ele vai falar a respeito disso. E ele vai falar quais são essas igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aqui essas cartas enviadas individualmente para cada uma dessas 7 igrejas tinham o intuito de exortar, de reconhecer como essa igreja estava e a partir disso declarar promessas, tanto da parte dele, de quem ele é, no sentido de se apresentar, Jesus Cristo se apresentar quem ele é, quanto no sentido de declarar promessas daquilo que era esperado futuramente para a igreja, como recompensa. E a gente vai perceber essa estrutura em todas as 7 cartas. Aqui, olhando para essa carta aos Efésios, que vai ser o nosso foco de hoje, a gente vai perceber exatamente isso. Ele vai se declarar como aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros. Ele vai declarar o que é a promessa para aqueles que vencerem. Ao vencedor eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E no meio dessa carta ele vai falar a respeito das bem-aventuranças dessa igreja e de exortações. E talvez, é importante entender por que uma reflexão a respeito dessa carta, que era endereçada especificamente para uma igreja, ela faz sentido para nós hoje. Não apenas era um texto encaminhado com exortações direcionadas a essa igreja, aos Efésios, mas nós podemos tirar proveito do que Jesus trouxe de recomendações, do que Jesus reconheceu dessa igreja para nós hoje. Assim como várias epístolas, por exemplo, paulinas, que têm um endereçamento específico para igrejas, mas que nós temos desde os primórdios, desde a era apostólica, a utilização dessas cartas como uma exortação, como uma recomendação, como fonte de inspiração divina da revelação de Deus. E é exatamente isso que eu gostaria da gente fazer hoje, refletir que essa mensagem ela vai além dos Efésios, ela encontra além da igreja em Éfeso um destino, mas ela nos encontra também.
E é a partir disso que eu gostaria, da gente pensar um pouquinho sobre quais eram as características dessa igreja e o que Jesus chama a atenção. Lembre-se, não é um escrito de João propriamente dito. João é um meio pelo qual Jesus está anunciando uma mensagem para essa igreja. E Jesus então vai dizer: eu conheço as suas obras. Verso 2. Tanto o seu trabalho árduo como a sua perseverança. Então veja, essa primeira característica dessa igreja era uma igreja que se esforçava. Eram pessoas que se dedicavam com esmero, conhecia-se então o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Não apenas trabalhar, não apenas viver intensamente o serviço ao Senhor, mas talvez um dos grandes desafios na nossa atualidade seja a perseverança. E essa igreja tinha isso. E essa igreja tinha essa marca. Além disso, Jesus vai dizer que essa igreja ela não conseguia tolerar pessoas más. Ela não se omitia no sentido de permitir que junto à sua destra da comunhão se manifestassem pessoas más. E ele vai dizer a respeito disso de uma forma bem intensa, ao ponto de que essa igreja colocou à prova apóstolos que se diziam ser apóstolos, mas não eram. Então essa igreja, ela trabalhava arduamente, ela perseverava nesse serviço, essa igreja não tolerava pessoas más, e ela conseguia pôr à prova aqueles que se declaravam apóstolos, mas não eram. Nesse primeiro momento, a gente consegue enxergar algumas coisas na característica dessa igreja. Primeiro, que ela era muito esforçada, dedicada, perseverava nesse serviço. Segundo, que além dela não tolerar pessoas más, ela tinha uma compreensão e um ensino bíblico, um ensino doutrinário muito fundamentado. Porque se não fosse, ela não conseguiria pôr à prova impostores, que se diziam apóstolos. Ela não conseguiria. Então eu enxergo uma igreja dedicada e uma igreja conhecedora das doutrinas básicas do Evangelho. Essa igreja é a igreja dos Efésios. Mas era além disso. No verso 3 a gente percebe que além dela trabalhar, além dela não tolerar pessoas más, além dela ter um fundamento sólido, ela suportava sofrimentos. E é importante lembrar o período ali desse primeiro século em que João vai escrever, no final do primeiro século, e é um período de grande perseguição ao cristianismo. Aqueles que declaravam Jesus como Senhor, essas pessoas estavam contrárias ao Império Romano e, consequentemente, sujeitas à morte, uma vez que só havia um Senhor e Rei sobre o Império Romano, que era o César. E uma vez que se declarava que Jesus era o único Senhor, você estava negando, você estava abrindo mão do poderio militar e político daquela época. Você estava se levantando como rebelde. E a marca desse período, especialmente do primeiro e segundo século, foi uma perseguição intensa ao cristianismo. E diante dessa perseguição, Jesus vai dizer: e você tem perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixastes desfalecer. Então veja, uma igreja que trabalha, uma igreja que persevera, uma igreja que tem um fundamento doutrinário sólido, uma igreja que consegue, de fato, viver num período de sombras, num período de perseguição. E diante dessas situações adversas, ela se mantém firme. Ela não negou o nome de Jesus. Ela se manteve firme na sua posição de declaradora, de proclamadora do Evangelho. Essa é uma das igrejas mais elogiadas por Jesus dentre essas 7. Então, eu espero que você tenha entendido até esse momento, ou tenha, na verdade, lembrado o que Jesus fala a respeito dessa igreja, e que se tratava de uma igreja exemplo. Uma igreja dedicada, uma igreja que padecia sofrimentos, perseguida, uma igreja biblicamente forte, uma igreja referência.
Só que diante disso, no verso 4, Jesus vai falar, ele vai colocar um adendo. Ele vai falar, entretanto, no entanto, todavia. Ele não está excluindo tudo que veio antes. Ele não está dizendo que essa igreja está errada no que ela fazia, não. Ele vai dizer, eu conheço as suas obras, eu sei de tudo isso que você tem feito, aquilo que você tem se esforçado. No entanto, eu tenho contra você o fato de que você abandonou o primeiro amor. Recorda-te de onde você caiu, arrepende e volte às práticas das primeiras obras. Então veja, uma igreja referência, uma igreja exemplo, e que Jesus vai olhar e vai dizer, mas espera aí, tem uma coisinha aí que você não deveria ter perdido, tem algo aí que você não deveria ter aberto mão. E tudo isso que você tem produzido, todas essas suas obras são maravilhosas, mas você não pode perder algo. E ele vai falar a respeito disso. Olha, eu tenho contra você que você abandonou, que você deixou o seu primeiro amor. Reflita nisso. Uma igreja referência, uma igreja exemplo, uma igreja fundamentada, e que Jesus olha e fala assim, peraí, está faltando uma coisa aqui. Está faltando o seu primeiro amor. E quando a gente pensa a respeito de primeiro amor, é importante entender que ele fala de primeiro amor e de voltar às primeiras práticas, às primeiras obras. Então veja que não são as obras que essa igreja estava fazendo propriamente dito. Ele vai falar a respeito de voltar a essas primeiras práticas para recuperar esse primeiro amor. E é interessante entender que provavelmente Jesus estava falando a respeito disso, se remetendo a como era essa característica das igrejas no primeiro momento da sua formação. E quando nós percebemos isso, é possível nós tentarmos entender quais eram essas primeiras obras que ele estava pedindo para que essa igreja retomasse. E de antemão, eu te peço para refletir. Como nós temos vivido nesses dias? Diante de um secularismo que avança cada vez mais, diante de uma vida que às vezes vai nos roubando tempo, vai nos consumindo no dia a dia. Diante de uma igreja tão elogiada como essa, Jesus falou que ela havia perdido esse primeiro amor. E o que nós podemos tirar de reflexão a partir disso é como nós temos vivido. Essa mensagem ela sai agora dos Efésios e ela encontra os nossos corações no sentido de como eu tenho vivido, como o Aref tem vivido. Entenda, mais do que as obras praticadas exteriormente, Jesus está falando algo provavelmente associado a práticas e obras interiormente, porque todas essas práticas anteriores elas estavam associadas a um terceiro, estavam associadas a práticas, a avaliações, a perseverança nas perseguições, atreladas a um terceiro. Mas quando Jesus fala a respeito daquilo que ele deixa como um adendo para essa igreja, ele fala de algo interno, algo que não se remete mais agora a avaliar um outro, algo que não se remete agora a não negar o nome dele diante do público, algo relacionado à vida interior, algo relacionado ao sentido de viver. E Paulo ele é muito claro a falar a respeito desse assunto, lá em 1 Coríntios capítulo 13, que ele vai falar a respeito do dom supremo, do amor. Depois de falar dos dons espirituais, ele vai falar a respeito do amor, e ele vai falar, olha, sem amor, vocês poderiam falar língua de anjos, língua de homens, mas sem amor, isso tudo seria como um símbolo que retine, como um prato que soa, seria apenas mais uma sirene tocando, sem amor, sem esse amor, porque aí ele vai continuar falando, olha, porque as línguas cessarão, porque a revelação, porque a profecia um dia irá parar, mas de tudo isso, nós temos que algo vai permanecer.
Ele vai falar a respeito daquilo que permanece eternamente, que é a fé, a esperança e o amor. E nós percebemos que pela fé somos salvos, alcançamos uma esperança para vivermos esse amor manifesto. E Paulo ainda vai reforçar que de todos esses três, o maior é o amor. Então veja, são textos diferentes, são públicos diferentes, mas me parece que é uma mensagem similar. É uma mensagem que está associada não dizendo que as obras são ruins, não dizendo que o exterior é ruim, não dizendo isso, mas dizendo que para além de algo exteriorizado, nós precisamos viver algo intensamente interiormente. Eu te pergunto, eu me pergunto, qual é o nosso anseio por acordarmos? Hoje é domingo, hoje nós tiramos normalmente um tempo de descanso, mas qual vai ser o anseio de nós acordarmos amanhã? Qual é o nosso anseio quando nós estamos diante do nosso trabalho? Qual é o nosso anseio? O que nós esperamos, o que nós anseamos no dia a dia, no meio das coisas normais? Eu falo para vocês como quem trabalha normalmente, como quem está na pegada aí normalmente. E a grande pergunta é: onde está o meu Senhor? Onde está o meu Senhor na minha vida, no dia a dia? O que eu almejo, o que eu anseio a cada instante? O que é a minha força motriz que me faz levantar, que me faz lutar mais um dia? E Jesus, quando fala a respeito dessa perda desse primeiro amor, que acredito eu que você também experimentou algo sobrenatural, de quando você tem um encontro pessoal com o Cristo, você olha e fala assim: que amor é esse? Ele me ama, Ele se entregou por mim, a obra da redenção é para me atingir, ela me encontra, e nesse contato do transcendente, de eu olhar e falar assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas os meus olhos agora te veem, acontece algo sobrenatural interiormente. E eu tenho certeza que você também experimentou isso no início, no seu contato com o próprio Deus. E Jesus vai fazer uma recomendação: olha, você perdeu isso, o seu primeiro amor, mas eu te recomendo o seguinte: lembra onde que você caiu no caminho, lembra onde você perdeu esse anseio, esse desespero por Deus, lembra, arrepende disso e volta a essas primeiras práticas. E aí eu gostaria de refletir com você a respeito de algumas práticas que eram comuns nas primeiras igrejas. Se possível, abra comigo lá em Atos capítulo 2, por favor. Nós iremos ler a partir do verso 42. Atos capítulo 2, verso 42. Para que você entenda, isso aqui é posterior ao Pentecostes, depois dessa situação em que a promessa do Cristo é manifesta a eles. Pedro se levanta, ele sai ali do local que eles estavam reunidos, ele se levanta e prega às multidões. E nos é dito ali que a partir dessa ousadia de Pedro, do mover do Espírito Santo, 3.000 pessoas se convertem e são batizadas. E nesse verso 42 nos é dito sobre a característica dessas pessoas. E diz o seguinte: esse pessoal que se converteu, não está falando dos apóstolos apenas, mas eles, as igrejas, as pessoas que estavam ali envolvidas de várias nacionalidades, que voltaram para suas cidades, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Veja, Jesus fala a respeito da perda, do abandono do primeiro amor, e ele fala: lembra onde você perdeu esse anseio, lembra onde você perdeu essa coisa interior que bagunça a nossa vida, no sentido de tirar prioridades dessa terra e estabelecer eternas. E ele fala: lembra, arrepende e volta às primeiras práticas. Ele vai falar a respeito de perder o primeiro amor e de retomar esse primeiro amor a partir das primeiras práticas, e eu não consigo enxergar no texto o que eram essas primeiras práticas dos Efésios, não consigo,
mas eu consigo enxergar a partir de alguns textos quais eram as marcas dessa igreja inicial. Quais eram as marcas dessa igreja apostólica? Quais eram as marcas dessas pessoas que se convertiam e que não faziam necessariamente parte do sistema episcopal? Não faziam parte necessariamente daqueles que ministravam, mas eram pessoas comuns. E eu olho para esses 3.000 e pela marca deles enxergo isso. Eram pessoas como eu e como você. Não estava estabelecido aqui que essa era a característica dos apóstolos. Não era a característica dos presbíteros apenas, não era a característica dos diáconos, mas desses que se converteram. Eles tinham 4 práticas, que nos é remetido aqui em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 4, Lucas vai retomar esse assunto e falar mais uma vez dessa característica. E essas pessoas tinham 4 práticas fundamentais, que elas perseveravam na doutrina dos apóstolos, que para nós hoje, a partir do cânon estabelecido, nós temos a Escritura. Elas perseveravam nas orações, na comunhão e no partir do pão. Veja, se essa era a característica da igreja, ou das igrejas dos primeiros dias, é possível que Jesus, quando está pedindo para que eles retomem as primeiras práticas, é possível que isso esteja associado a essas práticas características dessa igreja do primeiro tempo. Claro que Éfeso ainda não fazia parte dessa igreja aqui no capítulo 2, mas é possível nós identificarmos essas características em todos os escritos paulinos, em João, em Pedro. É possível identificarmos Paulo o tempo todo falando a respeito de nós experimentarmos da comunhão uns com os outros, de nós experimentarmos da oração. Paulo vai deixar claramente lá no capítulo 4 de Colossenses, a partir do verso 4, que vocês perseverem na oração, orai sem cessar, orai a todo tempo, que vocês não se embriaguem com vinho, mas se encham com o Espírito. Ele fala a respeito de toda a Escritura inspirada para ensino, exortação. Ele vai falar a respeito disso, e os escritos apostólicos que nós temos se remetem a essa característica. Então é possível identificar aquilo que provavelmente eram essas primeiras práticas. Oração, palavra, doutrina dos apóstolos, comunhão e partir do pão. E a partir dessa reflexão, o que eu trago para vocês agora é um testemunho. O que eu tenho vivido e irmãos nossos temos vivido na cidade de Morrinhos e nas cidades ao entorno tem sido sobrenatural. O Senhor tem nos incomodado desde outubro, setembro do ano passado a vivermos uma vida um pouco mais intensa, no sentido de não apenas fazermos. Todos esses irmãos, ou a sua maioria, são irmãos que estavam servindo as suas igrejas, ou que às vezes estavam um pouco afastados, distantes, mas que a maioria deles estavam dentro do sistema eclesiástico, mas que de alguma maneira, no meio do caminho, nós entendemos que nós tínhamos perdido algo mais. Nós tínhamos perdido um anseio por esse transcendente, por encontrar esse Cristo diariamente. E nós temos sido impelidos a vivermos a prática disso aqui. Diariamente nós temos nos esforçado para podermos estarmos reunidos em oração. Não necessariamente com muitas pessoas, mas estarmos em oração. Estarmos reunidos com 1, 2 pessoas para podermos orar. Para podermos declarar o senhorio de Deus, o senhorio do Cristo sobre nós. Nós temos perseverado nessa palavra revelada, no fundamento, na base doutrinária para nós. E nós temos experimentado do milagre da comunhão e do partir do pão. Lembre-se daqueles 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, e eles estavam ali, posterior à morte de Jesus. Todo mundo havia perdido as suas esperanças do Redentor, do Messias que viria para libertar do Império Romano. Era essa a expectativa dos judeus. E esses 2 discípulos estavam no caminho de Emaús. E Jesus então aparece e começa a caminhar com eles e começa a expor as Escrituras. E aí quando eles estavam chegando ali em Emaús, eles falam: não, vamos ficar conosco.
repouse aqui para você continuar a sua caminhada posterior. E ele deu o que iria, e pela insistência deles, ele permaneceu ali. E nos é dito ali que esses discípulos, eles perceberam que se tratava de Jesus revelado a eles ali por uma característica. E eu acredito que você vai lembrar dela. Quando eles estavam à mesa, quando eles estavam na refeição, quando Jesus pega o alimento, dá graças ao Pai e parte. Quando ele parte esse pão, é aberto os olhos do entendimento desses dois discípulos, e eles dizem: o Cristo estava conosco, ele ressuscitou. Sabe, nós temos vivido uma experiência prática disso, de perseverarmos. Veja que essa característica, que eles perseveravam nisso tudo. Nós temos refletido frequentemente sobre os fundamentos doutrinários, sobre a Bíblia, sobre a importância de nós meditarmos e mergulharmos nessa palavra revelada e estabelecida para nós. Nós temos experimentado de tempo de oração, não apenas a individual que nós devemos ter, mas uma oração coletiva, conjunta, em favor dos perdidos, para que o Senhor possa manifestar a partir da nossa vida o poder que vai nos dizer aqui no finalzinho de ser acrescentado dia a dia os que iam sendo salvos. E a partir disso nós temos experimentado, para além dessa característica que é uma praxe, que todos nós sabemos que devemos ter, de palavra e oração, nós temos experimentado o sobrenatural da comunhão. Porque quando nós estamos à mesa, e é um desafio no período da pandemia, mas quando nós estamos à mesa no sentido, e reflita nisso, né, no sentido de estar à mesa, ali nós estamos no mesmo nível. Ali não existe maior ou menor. Ali nós lembramos e recordamos o que o Cristo vai estabelecer. E a marca desses dois discípulos de enxergarem que quando ele parte o pão, ele não deu o pão individualmente para cada um, mas ele parte o pão, ele compartilha a vida, ele se rasga para se entregar por nós. E nós temos experimentado esse milagre diariamente, de termos comunhão uns com os outros, de termos um só coração. E não necessariamente isso significa que nós concordamos em tudo, mas nós temos um anseio que Cristo seja declarado Senhor sobre todos. E a partir disso nós temos experimentado esse partir do pão, esse compartilhar de vida. Quando nós sentamos à mesa para a refeição, nós compartilhamos mais que comida. Eu tenho certeza que você sabe disso. Nós compartilhamos mais com o alimento que sacia o nosso corpo. Nós compartilhamos vida. Por isso que os judeus eram revoltados com Jesus se assentar com publicanos, porque a característica do povo judeu era que não se devia dar a destra àqueles que são desviados, ou aqueles que são contrárias às ordenanças do Senhor. Salmos 1 vai nos dizer muito bem sobre isso. Não se assentem à roda dos escarnecedores, e vários outros textos vão dizer referência a isso. E por isso que era uma afronta, porque Jesus não estava apenas comendo uma comida, ele estava partilhando a vida com eles, e consequentemente estava tendo comunhão com essas pessoas. Então percebam, as práticas da igreja dos primeiros tempos, do período apostólico, provavelmente que Jesus estava se referindo aos Efésios, é possível que sejam práticas como essas, práticas do amor, no sentido de buscarmos Ele mais intensamente na oração e na palavra, de nós buscarmos Ele a partir da relação uns com os outros. Jesus deixa evidente no capítulo 13 de João a respeito do lavar dos pés, e que isso não foi apenas um exemplo naquele momento. Ele vai dizer: olha, eu estou fazendo isso aqui para vocês, eu sou o Senhor, eu sou o mestre de vocês, e de fato sou, mas eu estou lavando os pés de vocês não vão entender isso agora, mas isso é para exemplo, para que vocês façam isso uns com os outros. Essa prática de lavar os pés está associada a exatamente isso, a necessidade que nós temos de não vivermos uma vida individualizada, mas a necessidade que nós temos de compartilhar um com o outro os nossos desafios, as nossas alegrias. A vida cristã, ela transcende a minha pessoa.
Eu não consigo ser eu igreja, eu não sou igreja, mas nós somos, porque a promessa é que onde 2 ou mais estivessem reunidos pelo nome dele, ali ele estaria no meio. Há um milagre e um mistério nessa comunhão, há um milagre e um mistério nesse compartilhar do pão. E o que eu gostaria de refletir com você a respeito disso, desses textos, é a igreja dos Efésios. Ela era uma igreja exemplar. Ela era uma igreja exemplar. Mas lhe faltava algo que não está para o outro, mas sim para si mesmo. O amor. O primeiro amor. Que nós possamos ansiar por esse Deus a todo instante. E tem sido esse o desafio nosso. No decorrer da caminhada do ano passado, e eu já tenho uma caminhada desde a minha adolescência com o Senhor, no decorrer da caminhada eu passei por um período de grande frustração com a instituição, com amigos da fé, e diante de toda essa situação de conflito interior, eu vivei um período de solidão, um período de isolamento de 1 ano e meio em que eu perdi o contato com essas pessoas da comunidade de fé e que eu passei a desacreditar na instituição, não na igreja, mas na instituição como comunidade dos santos. E vivi um período de intensa amargura e desapontamento com os outros. Mas aprove ao Senhor me despertar e me chamar a atenção de que nessa busca intensa de viver a minha individualidade, eu perdi o primeiro amor. Eu perdi a relação ao ponto de que todos os dias ao dormir, eu olhava e pensava assim, existe algo mais. Eu posso viver algo mais com o Senhor. Que caminho que a minha vida foi? Onde eu estou indo? E eu sempre comento a respeito disso, que para mim foi uma marca muito importante, que durante uma dessas noites, pela madrugada, eu não tenho insônia, eu durmo pra caramba, eu sou bom de dormir, e aí numa dessas noites, eu acordei pela madrugada, desesperado, angustiado, e eu bradei algo, e eu disse, onde está o meu Senhor? Onde eu o deixei? Onde ele ficou? E eu, diante desses dias sombrios, eu olhei e clamei ao Senhor, Senhor, eu tenho tudo que um dia eu ansiei, mas sem o Senhor manifesto comigo não faz sentido. E daqueles dias em diante, o Senhor foi me despertando a respeito disso. Porque Provérbios vai dizer a respeito que o solitário, ele busca os seus próprios interesses. A nossa vida, se ela for vivida apenas para nós, o fim dela é que nós busquemos apenas o nosso próprio interesse. E o fim disso é que nós vamos viver uma vida cada vez mais intensamente para nós mesmos. E o Evangelho não é isso. A mensagem da cruz, ela é muito evidente, ela não está aqui para nos dizer apenas das promessas que nós temos nele, não apenas, mas a mensagem da cruz, ela está aqui para nos trazer, nos dizer que para ganharmos a nossa vida, nós devemos perdê-la. E tem sido esse o desafio que nós temos vivido diariamente. Assim como Paulo vai dizer que embora exteriormente o meu corpo esteja a desgastar, interiormente ele tem sido renovado dia a dia. E nós temos vivido um milagre. Posterior ao verso 43, no 43 ele fala que em cada alma havia pleno temor e muitos feitos extraordinários e sinais eram realizados pelos apóstolos e outros milagres aconteciam. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um.
diariamente, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvos. Tem sido esse tipo de milagre que nós temos vivido. O milagre daqueles que às vezes estavam afastados do Senhor, serem retomados, serem reavivados no dom que havia sobre eles, daqueles que não conheciam o Senhor, conhecê-lo, de nós voltarmos a ansiar, anunciar a palavra. O Evangelho não é apenas para ser vivido a partir do nosso exemplo. Muito foi dito que nós devemos viver uma vida que não precisa de palavras para anunciar o Evangelho, mas eu quero te dizer, o Evangelho é proclamação. O Evangelho está para além de uma prática reta. Está além, não quer dizer que nós não vamos ter isso, mas o Evangelho é proclamação. E eu percebi nesse tempo sombrio que eu não falava mais de Jesus. Eu estava no ambiente eclesiástico, eu estava ali, mas totalmente frustrado, e não havia mais anseio e interesse no meu coração de declará-lo Senhor, de anunciar esse Evangelho que me transformou e que pode transformar o outro. E uma vez que eu, junto com esses irmãos, temos sido despertados, diariamente nós temos clamado ao Senhor, nos dê oportunidade para anunciarmos, nos dê oportunidade, nós temos vivido um milagre que às vezes não é aparente, um milagre que às vezes não é grande, mas um milagre de termos coragem de anunciar esse Evangelho simples e puro. Um milagre de estarmos ansiando de uma forma intensa algo que transcende o natural. E diante disso eu deixo essa reflexão com você. É possível vivermos mais. É possível vivermos para além da nossa vida única e exclusivamente. É possível uma igreja que seja bonitinha, ela tenha perdido a sua essência. E era nesse lugar que eu me encontrava, e é esse lugar que eu tenho lutado diariamente, junto com esses irmãos, entendendo que eu sozinho não sou capaz, mas que há necessidade da comunidade de fé, de estarmos juntos, e milagres têm acontecido. Milagres da restauração das relações, milagres da conversão daqueles que não conheciam o Senhor, milagres que muitas vezes não são vistos, milagres da reconciliação, milagres do perdão, milagres. E é isso que eu deixo como reflexão. Nós podemos viver uma vida com mais do Senhor. Uma vida que esse Evangelho ele vai fluir de nós, assim como Jesus vai dizer que do seu interior fluirão rios. O intuito de rios fluírem do nosso interior não é para saciarmos a nós mesmos, mas é para que isso alcance outros. É para que isso saia e encontre outros. É para que isso se transforme em rio em outros. É possível, irmãos. É possível nós experimentarmos mais do Senhor. E tudo isso que eu estou falando para vocês, a gente tem vivido de maneira simples e humilde. Não estamos ansiando coisas grandes, mas coisas pequenas como correr atrás das ovelhas perdidas do Senhor e declararmos que o tempo que nós temos de oportunidade se chama hoje. De manifestarmos esse amor de uma forma simples, humilde e doadora. Que eu e você possamos experimentar mais e mais disso. Espero que eu te trago luz diante desses textos. Espero que você possa ter refletido sobre isso, medite sobre isso. Essa era a marca da igreja. Oração, palavra, comunhão e partir do pão. E diante disso o temor estava em todos, milagres e sinais aconteciam, as pessoas tinham coragem de doar os seus bens, e aqui eu não estou fazendo um chamado ao comunismo,
mas eu estou fazendo um chamado à ruptura de um sistema individualista. E dia a dia, o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Dia a dia. Amém? Amém. Vamos orar? Se possível, se coloque de pé. Eu excedi um pouquinho o tempo, me desculpe. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor é real. Jesus Cristo veio em carne, se entregou por nós, cumpriu a ordenança de morte no nosso lugar e nos deu vida. Nós te agradecemos, Senhor, porque esse amor nos encontra. Nós te agradecemos porque esse amor transcende todo o entendimento. Nós te agradecemos porque é o Senhor que tem visitado a sua igreja dia a dia e que tem trazido ela cada vez mais ao seu encontro. Nós te agradecemos, Senhor, crendo que o Senhor tem movido, que é o Senhor que tem feito e que a partir disso tem sido gerado o querer e o efetuar em nós. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos graça para vivermos essas características das igrejas do primeiro tempo, das igrejas apostólicas, que nós possamos viver uma vida que vai além daquilo exterior, além dos compromissos unicamente e exclusivamente, mas que nós possamos viver esse anseio pelo Senhor a todo instante, esse anseio de declararmos o seu amor para os outros, esse anseio de vivermos o sobrenatural em coisas simples. Nós te clamamos, Senhor, que o perdão faça parte das nossas vidas, que a comunhão faça parte das nossas vidas, que o partir de vidas, que a oração, que a reflexão na palavra sejam constantes e perseverantes em nós. Nós oramos crendo que é o Senhor quem faz a partir de nós, pelo nome de Jesus, que o Senhor nos conduza a uma semana de missão. Missão nos nossos trabalhos, missão na nossa família, missão com os nossos amigos. Nos envia, Senhor, para sermos testemunhas do Senhor. É assim que nós oramos pelo nome de Jesus. Amém.